Olá, como é que você está? Tudo bem contigo? Como tem sido a sua experiência? Eu espero que tenha sido tão maravilhosa como tem sido para mim ler e reler o livro Os Resgatados, o Grande Conflito. Hoje nós vamos resumir e ali meditar um pouco em mais um capítulo deste livro. É o capítulo número 8. Ele tem como título Defensor da Verdade. Sim, este capítulo ele vai trazendo um pouco mais da história daquele que é tido como o principal reformador. Sim, ele, Lutero. Lutero, como um grande defensor da verdade. Eu fico pensando, se eu tivesse a coragem que Lutero teve. E eu peço a Deus e pedi a Deus enquanto lia essas páginas, Senhor, dá-me a coragem de Lutero. Dá-me a fé de Lutero, dá-me a força de Lutero. Imagine você que quando Lutero estava sendo ali questionado pelas suas crenças, aquilo que ele estava escrevendo, livros que estavam sendo ali publicados por ele poderia ser chamado pelo imperador para se retratar diante ali dos clérigos e tudo mais. Sabe o que ele disse quando ele foi chamado? Ele disse assim, se o imperador está me chamando, eu não posso duvidar que esse seja um chamado de Deus para a minha vida. Imagine, se ele tem a intenção de lançar mãos em violência contra mim, disse Lutero, se ele quer me matar e se assim acontecer com a minha vida, sabe o que eu faço? Lutero disse, eu coloco essa questão e a minha vida nas mãos do Senhor. Se for a vontade de Deus me salvar, tudo bem, mas minha vida pouca importância tem, Lutero disse. Espere tudo de mim, menos fugir ou me retratar. Fugir não posso, e me retratar, disse Lutero, muito menos. Uau, quanta fé, não é verdade? Será que você e eu estamos prontos ali para também, diante de tamanha luta espiritual e até mesmo com luta e pela perda da própria vida, teríamos coragem de dizer, como Lutero disse, fugir jamais, me retratar muito menos? O ódio dos inimigos de Lutero era tanto que um deles um dia disse assim, olha, nos erros de Lutero dá para ali queimar e justificar a queima de 100.000 hereges. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Agora, onde estava baseada a fé de Lutero? Você lembra que no capítulo anterior, a fé de Lutero estava baseada na oração, na palavra de Deus e em Cristo Jesus e na salvação. Tão somente em Cristo Jesus e a fé em Cristo Jesus. Querido, Lutero ele deixou ali algumas frases de impacto que nos revelam o quanto ele foi um grande defensor da verdade. E essas frases, talvez nós devêssemos ali decorar ou escrever e pendurar em algumas partes da nossa casa para nós sempre estarmos vendo. Sabe o que Lutero disse uma vez? Ele disse assim, Cristo, ele me dará o seu Espírito para vencer esses ministros do erro. Eu os desprezei em minha vida e triunfarei sobre eles por meio da minha morte. Já pensou? Ele não tinha medo algum, um grande defensor da verdade. Lutero, ele disse também que no passado o Papa, ele acreditava que era o vicário de Cristo, ou o substituto de Cristo. Mas agora, convertido e firmado tão somente nas Escrituras, Lutero ele se levantou com coragem e disse, mas agora eu afirmo que ele, o Papa, é o adversário do Senhor e apóstolo do diabo. Uau! Palavras fortes, não é verdade? Palavras duras. Mas por que isso? Porque a Igreja Romana, através dos líderes e do Papa, eles tinham outras crenças que não eram aquelas baseadas, que deveriam ser baseadas nas Escrituras, como Lutero assim cria. Falando a Melanchthon, um dos seus companheiros e seu principal companheiro, Lutero disse assim, se eu não voltar e meus inimigos me condenarem, por
eu defender aquilo que eu creio e for até a morte levado, Lutero disse a Melanchthon, continue você a ensinar, continue você, e que você permaneça firme na verdade, e labute e continue lutando em meu lugar. Se você sobreviver, a minha morte terá pouca importância. Já pensou? Que exemplo de discipulado! Será que eu estou dando um bom exemplo de discipulado e ensinando a ponto de que se amanhã ou depois eu morrer, outro tomará o meu lugar, como Melanchthon tomaria o lugar de Lutero, sem que a obra ali parasse? Nós não podemos e jamais devemos ser insubstituíveis. Sabe, querido, Lutero teve tanta fé em Deus, que ele certa vez disse, ainda que houvesse tantos demônios lá em Worms, na cidade onde ele seria ali chamado para depor, como tem telhas em cima das casas da cidade, eu lá vou entrar. Deus será a minha defesa, disse Lutero, quando ele lá esteve. Queridos, mais uma vez, a história desses mártires nos mostra que nós não temos por que temer, se Deus estiver ao nosso lado. Deus preservou a vida de Lutero durante todo o tempo em que Deus entendia que Lutero ainda poderia ser útil para a sua causa. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, milhares de pessoas tiveram acesso a ela, foram ali libertos pela verdade das Escrituras e ainda continuam sendo libertos até hoje pela influência da vida deste grande homem de Deus. Pergunto a você, você está disposto a permitir que tão somente os propósitos de Deus se completem, se concretizem na sua vida? Falo para você, jovem, falo para você, adulto, falo para você, juvenil, falo para você em nome de Jesus, que o diabo tem planos para destruir você, mas Deus também tem planos para usar você, para te usar para salvar. Vamos juntos lutar, seguros na graça, como Lutero estava seguro na graça, certo de que somos perdoados de todos os nossos pecados em Cristo Jesus, de que devemos estar seguros nas Escrituras, confiantes sim, para sermos grandes defensores da verdade, de modo que muitos possam se converter a Cristo através da nossa influência. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, e até o nosso próximo capítulo.